E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas eu tenho certeza que hoje você vai acessar um conteúdo que de fato é um tesouro escondido. Um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha jornada até aqui. Ele é especialista em posicionamento de imagem, é mentor de mentores, mas além disso, eu tenho o privilégio de chamá-lo de meu amigo, meu irmão em Cristo, né? Alguém que eu tenho caminhado próximo e sei dos princípios e valores que carregam. É um pai, tem novidade aí, né? Um pai tá chegando aí, bebezão. É um esposo incrível, um homem de Deus. Quero que vocês me ajudem a receber aí, tem que colocar energia nos comentários. Bruno Andrade, fala meu amigo. E aí, Brunão? Obrigado. E aí, meu irmão, que alegria te receber aqui, Brunão. Também, estou muito feliz. Tô muito feliz também, cara. Afinal de contas, esse projeto é fruto da nossa conexão, da nossa amizade, né? Você foi um cara que ativou em mim esse desejo de compartilhar com as pessoas aquilo que realmente tem valor, né? E eu quero que você cumprimente o pessoal aí, fala um pouco da sua história pra gente. Acho que eu já fiz uma apresentação aí, mas você é o especialista na mensagem, meu Boa, amigo. boa. Cara, tô muito feliz de estar aqui com você. É uma honra também ver esse podcast nascendo e crescendo. É muito gratificante saber que você tá voando aí. E o meu trabalho é focado em posicionar as pessoas naquilo que elas fazem na Terra, de forma que elas sejam respeitadas, valorizadas e bem pagas por aquilo que fazem. Então, eu sempre estou buscando encontrar quais são os tesouros escondidos ali dentro do coração de cada pessoa e fazer com que ela externalize isso de uma maneira que ela seja percebida e que as pessoas possam enxergar esse valor de fato. Tem muita gente que carrega muito valor, mas não consegue externalizar esse valor para fora, ao ponto de ser percebido e respeitado por isso. E você é um grande exemplo assim de uma pessoa que carrega muito valor e que está externando esse valor da melhor maneira, seja no podcast, seja nas suas palestras, seja no seu Instagram, você tem trabalhado muito bem e trazido essa percepção para o público que te acompanha. Então, seria isso nosso trabalho. Cara, você falando isso, eu lembro do dia que a gente sentou a primeira vez para conversar sobre como externalizar essa mensagem. Porque eu estava indo na onda, né? Seguindo a onda, que é o que todo mundo acaba fazendo, o que você vê ali no Instagram, você fala, pô, vou replicar isso. Fulano faz e dá certo. E aí comecei a conversar com várias pessoas, é, e cada um tinha uma percepção. Só que quando eu olhava para o resultado que eles tinham, não, não era congruente com o que eles estavam me orientando a fazer. Eu lembro que falou, cara, tem uma voz assim, chama o Bruno, conversa com o Bruno. Eu te chamei, você foi naquela conversa, eu lembro que você falou, cara, para de querer inventar moda, né? Vamos falar assim. Faz o que você é bom, né? Aquela chave foi uma chave que ativou o projeto de uma maneira assim surreal, porque os indicadores, né, os resultados efetivamente de cada movimento que a gente tem feito, eu percebo que eles tiveram mais qualidade, porque eu consegui ouvir a pessoa certa. Você é um cara que sempre fala muito sobre isso. Qual a importância hoje, Brunão, no teu ponto de vista, de ouvir as pessoas certas? A Bíblia fala sobre ter bons conselheiros, né? Que na multidão de conselhos você encontra o melhor caminho para você chegar. Porque o conselheiro é uma pessoa que chegou no lugar que você quer chegar e que pode te mostrar o caminho. Muito difícil você escutar uma pessoa para te aconselhar a chegar até o topo do Everest se ela nunca subiu. Ela tem que ter subido para ela voltar lá e falar: Cara, eu já subi, eu sei como te levar até lá e eu vou te mostrar quais são os melhores passos para você seguir. E você já é um cara que tem muito resultado no offline e existem muitas pessoas que têm esse perfil, pessoas que têm resultado no offline e que vão para o digital. E quando elas vão para o digital, elas têm uma questão de achar que o jogo é muito diferente do que fez ela ter resultado no offline. Mas pessoas que têm resultado no mundo real aqui, né? Vamos falar nesse mundo físico, se elas forem para o online e levar a característica daquilo que elas fizeram no mundo offline para dentro do digital, tende a dar mais certo o processo que ela está seguindo. Vou te dar um exemplo.
Você é um cara muito bom de vendas, muito bom de relacionamento e muito bom de negociação. Então, você não tinha que ir para o digital agora e pensar o seguinte: olha, eu vou ter que aprender a criar conteúdo para viralizar conteúdo e tudo mais. Isso é uma habilidade que você tem que dominar. Mas será que como que eu posso ir para o digital com as habilidades que eu já tenho e posso fazer com que eu tenha resultado? Então, por exemplo, se você é um cara que se concentra a toda semana somente marcar 2 reuniões para você com o público que já te segue e com essas reuniões você usa seu potencial de negociação para fechar contratos, provavelmente vai ser muito mais efetivo do que você ficar tentando fazer live todos os dias, 6 da manhã, aleatoriamente. Entendeu? Então o que eu falei para você, cara, foca naquilo que você já é bom. Foca em fazer evento, usar o network que você já tem no mundo offline para levar essas pessoas para os eventos. Foca em vez de ficar fazendo live, fazer reunião de venda e pegar a indicação dessas reuniões, fazer mais reunião e ir para cima. Então, você com um perfil ali, né, de 5 mil seguidores, já está conseguindo construir um resultado de mais de R$ 1 milhão de faturamento anual com esse tipo de trabalho. Porque você está focado naquilo que você já é bom. Pô, sou bom de reunião, sou bom de fazer negociação, sou bom de relacionamento, então vamos focar nisso, cara. Entendeu? Agora, tem muita gente que já é bom de outras coisas. O cara já é bom de engajamento, o cara é bom de criar base de pessoas que o seguem, mas às vezes trava na reunião. Agora, no seu caso, eu sabia que se você colocasse 10 pessoas, 20 pessoas numa sala, por exemplo, com você, você iria converter. Sim. 20 pessoas na sala com você, você iria converter. Então, às vezes, era mais fácil você colocar 20 pessoas numa sala com você em um evento do que colocar 200 pessoas numa live. E aí você fica lá batendo cabeça, tentando colocar 200 pessoas numa live, não dá em nada, sendo que eu só queria que você colocasse em arrochar 20 pessoas que te seguem ali, que poderiam te pagar um ticket pequeno para estar no evento com você e lá você oferecer uma coisa maior. E é o que você está fazendo, irmão. Sim. E está funcionando. Sim, acho que esse é o papel do mentor, né? O mentor, ele vai te mostrar o caminho, porque ele já trilhou o caminho, né? E o Bruno, uma das coisas interessantes foi que quando eu conversei com você, irmão, né, eu lembro que você falou assim, ó, eu já fiz o caminho, né? E eu percebi que você não era um cara, por exemplo, com 1 milhão de seguidores, mas era um cara com um resultado maior do que o de muita gente que tem, né, assim, Sim, centenas de milhares de seguidores. sim. Eu não estou dizendo que uma coisa elimina a Não, outra, mas a forma que você escolheu caminhar é uma forma de mais valor agregado. E, e eu entendi que faria mais sentido para mim seguir é, você, né? Você acredita que porque o que acontece geralmente? Eu percebo que o pessoal quer seguir o mentor, geralmente quando acha que o cara tá mais famoso, né? Mas qual que é a tua dica para quem hoje está procurando um mentor, principalmente essa galera mais do offline, que tem mais autoridade no offline, que é um público que talvez vai estar assistindo mais também aqui com a sim. gente. Que tipo de mentor essa galera tem que procurar? Então, na verdade, eu tenho uma frase para isso que ela representa a jornada que eu sigo e a jornada que eu busco orientar quem eu posso mentorar. A frase é a seguinte: posicionamento é ser relevante para quem realmente importa. Uau. Então, cara, eu não preciso ter 500 mil seguidores. Eu preciso ter, no meu caso, 50 pessoas que queiram me pagar 180 mil no ano. Então, eu estou mais buscando os 50 que podem me pagar 180 mil do que tá buscando um número aleatório só para falar que eu tenho muita gente me seguindo. Então, no seu caso, né, Filipão? Poxa, tu tem, sei lá, menos de 10 mil seguidores. Só que você, cara, pensa no network que você tem no offline. É muito grande, cara. Porque você é um cara que tem muito resultado já na vida no offline. Então, é, poxa, vamos abrir uma mentoria de 80 mil, no seu caso? Eu preciso que tenha 10 pessoas que queiram te pagar 80 mil para você começar a faturar quase 1 milhão por ano. E, necessariamente, se você parar para pensar, são 10 pessoas. 10. Então, se você tem um perfil com 5 mil que te segue, eu tô falando que você tem que, no meio dessas 5 mil, achar 10 para poder te pagar. Sim. Agora, como é que você faz para ser relevante? Como é que você faz para você se tornar relevante para essas 10? Esse que tem que ser o X.
Porque o que a pessoa fica buscando é ser relevante para 100 mil, ser relevante para 50 mil pessoas. Mas se no meio de 100 mil eu não tiver 10 que me pague 80 mil, não faz sentido. No seu caso, entendeu? É o que a gente vê às vezes, pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, têm influência. Você uma vez comentou alguma coisa comigo sobre isso. Qual é a diferença da influência para relevância? Né, que tem, às vezes a pessoa tem milhares de seguidores, mas não consegue atingir o resultado, É, efetivamente, né? ela tem influência, né? Eu acho que uma pessoa relevante ela tem que ser influente, mas essa influência ela tem que chegar para quem importa. E aí eu vou falar não estou falando do ponto de vista ministerial aqui, que no ponto de vista ministerial, quanto mais gente, melhor, né? Mas no ponto de vista de business, de negócio, quem importa é quem pode te pagar aquilo que você quer cobrar. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, cara, eu quero bater uma meta, né? Que eu tenho um mastermind, nós estamos com umas 70 pessoas, eu quero bater 100. Esse número é um número assim que eu quero. Cara, 100, eu tô falando que é mais. Tô falando que é mais uns, uns 15. Umas 15, porque nosso grupo, quando entra entre o casal, mas umas 15 pessoas pagando. Cara, que eu tenho milhares de pessoas que me seguem, velho. Milhares. E, só que, na boa, velho, eu tô mais preocupado se vai ter 15 do que se eu vou ganhar 2 mil, 3 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil seguidores a mais. Porque o que muda pra mim é as pessoas que estão no meu grupo. Sim. Então, todo o meu posicionamento ele é construído para criar relevância para quem pode me pagar. Então, tem coisa, por exemplo, que eu poderia entrar que poderia me dar mais seguidor, por exemplo, ou me dar mais audiência, mas me tiraria a relevância, que é o que você está falando, com o público que pode realmente me pagar. Sim. Entendeu? Então, não adianta hoje eu falar com você, Filipão, eu cresci meu Instagram, tô com 200 mil seguidores, sendo que eu perdi relevância para poder ganhar essa audiência. Não concordo com isso. Entendi. Entendeu? Se eu pudesse, cara, tipo assim, eu vou te falar uma coisa, eu tenho 40, acho que 50 mil, né? 50 mil seguidores hoje. Se eu pudesse ter 20 mil seguidores, só que no meio desses 20 mil eu ter mais gente que tem a ver com o que eu quero, eu abriria mão de 30 mil seguidores para poder ter mais gente relevante sendo impactada por mim, que é o público que eu quero. Entendeu? Eu contei uma história aqui, que é uma história que me impactou muito. Quando eu fui com a Ana nos Estados Unidos, a gente foi na loja da Hermès, lá no Miami Design District. Quando a gente chegou lá, a Ana olhando as bolsas, aí ela viu uma bolsa que era um ícone lá da Hermès. E ela falou pra mulher assim: eu quero aquela bolsa. Ela disse assim: essa bolsa a senhora não pode comprar. Aí eu fiquei mexido com aquilo, né? Falei assim: uai, quando eu tava no telefone, quando ela falou: a senhora não pode comprar, eu falei: tem alguma coisa errada. Aí cheguei pra ela e falei assim: vem cá, o que tá acontecendo? Por que ela não pode comprar? Ela disse: é porque essa bolsa não é pra quem quer. Essa bolsa é pra quem pode. Naturalmente, né? Eu associei a questão de um julgamento financeiro, Uhum. que é o que as pessoas fazem, às vezes, quando abordam pessoas que trabalham com alto valor agregado e com o público A, e aí, às vezes, a pessoa não te dá ali imediatamente um acesso. Por quê? Aí eu falei pra ela assim: tá, moça, você já colocou um gatilho de venda que deu certo. Na época, $12 mil a bolsa. Falei: eu quero a bolsa. Ela disse assim: senhor, eu gostaria muito de te vender a bolsa. Mas eu gostaria muito de te vender a bolsa, mas essa bolsa não é para quem quer comprar, é para quem pode. Tem que ter relacionamento com a marca, tem que ter status dentro da marca. Você compra primeiro um produto de prateleira, aí você vai criando um relacionamento, aí o vendedor te escolhe no meio dos clientes e te oferece pelo nível de relacionamento. Ou seja, eles estão dispostos a abrir mão de 30 mil para ter 20 mil que efetivamente se relacionam com a marca. E quando eu te conheci, eu vi você trabalhando muito nessa linha, cara. Né? Conta um pouco da tua jornada aí, que eu acho que é uma jornada muito inspiradora. E por que você seguiu essa linha de ser um cara mais exclusivo, mais único dentro do mercado que você atua? Sim. Na verdade,
isso é um pouco lógico, né? Além de ser mentor, eu tenho um trabalho de consultoria também. E consultoria você vende hora. E aí, cara, se você quiser ser milionário vendendo hora, você vai ter que se vender sua hora, cara. Porque senão é impossível. Então, quando eu comecei as consultorias de posicionamento de marca empresarial, eu comecei cobrando 50 mil. Lá atrás, em Paracatu, né? Eu sempre conto essa história, eu cobrava R$ 150 na consultoria. Só que aí depois foi aumentando, né? De R$ 150 para 1.500, 15 mil. Chegou uma época que eu cobrava 50 mil na consultoria. Já era um valor bom. Só que, cara, pensa, para eu poder, tipo assim, fazer 1 milhão por ano, eu ia ter que fazer 20 consultoria. E é brabo, pô. As consultorias nossas, elas levam tempo. 6 meses para entregar e é muito trabalho e tudo mais. E eu falei, cara, tá bom. Dá para poder faturar 1 milhão por ano vendendo consultoria de 50 mil, mas tem que ser 20. Falei, cara, se eu cobrar 100 mil, eu vou ter que fazer 10. E eu vou ganhar o mesmo milhão. Então o que eu tenho que fazer é só dobrar meu preço. E aí eu dobrei. E aí aconteceu, daí eu consegui começar a cobrar 100 mil. Aí quando eu comecei a cobrar 100 mil, eu comecei a falar, cara, para eu fazer 1 milhão, se eu começar a cobrar 300 mil, tem que fazer 3, 4. 4. Vou faturar 1.200.000. E aí eu comecei a cobrar 350 mil, na verdade. E aí foi crescendo, até que chegou um tempo, né, que a gente fechou um contrato, um único contrato, de 1.200.000. Então, pensa, um contrato me ajudou a faturar aquele 1 milhão que antigamente eu ia ter que fazer 20 projetos para poder faturar se fosse 50 mil. Uau. Então, eu entendi que, como o meu negócio era venda de tempo, e tempo você não tem disponível ilimitadamente, é um recurso escasso, ou eu fazia esse tempo meu ser muito valorizado, ou não ia funcionar para mim, entendeu? Então, é diferente de você vender um produto. Um produto você escala, a não ser que seja tipo assim, uma bolsa super IP. Mesmo assim, escala. Você consegue fazer 30, 40, 50, 100 bolsas, entendeu? Agora, o tempo não. O tempo é escasso. Sim. Então, por exemplo, como é que você faz para um médico ganhar dinheiro? O tempo dele tem que ser valorizado. Se o tempo dele for de baixo valor, ele vai ter que trabalhar muito e vai ganhar pouco. Então, todo profissional liberal que quer ser bem sucedido, ele tem que fazer a hora dele ser valorizada. Ele tem que fazer o tempo dele ser um ativo de valor. Então, eu olhei para mim e falei, cara, como consultor, eu não tenho a chance de cobrar barato. Porque se eu cobrar barato, eu vou trabalhar muito e eu vou receber pouco. Agora, se eu fazer a minha percepção de valor estourar e a partir de agora, em um contrato, eu conseguir fazer R$ 1 milhão, nossa, eu vou estar na Disney, né? Vou estar no melhor lugar do mundo que eu possa estar. Sim. E isso aconteceu comigo. Então, hoje nós chegamos a o número de 600 mil num contrato de posicionamento de marca. E a gente já chegou até mais de 1 milhão em um contrato. E a nossa régua é de 600 mil para cima. Então, pensa que para eu poder faturar 1 milhão, eu preciso de 2 contratos. Então, cara, com 2 contratos, eu faço mais de 1 milhão. Antigamente, eu tinha que ter 20 contratos para poder fazer 1 milhão. O tempo de fazer 2 contratos para fazer 20, você deve entender que, meu Deus, entendeu? Então aí pensa no cara que é cirurgião plástico. Às vezes o cara tem um ticket médio lá baixo, ele tem que fazer 10 cirurgias para poder acompanhar um cara que tem um ticket muito alto, que com uma cirurgia ele bate as 10. Tipo assim, uma cirurgia. Vamos explicar mais base, né? O cara consegue cobrar R$ 150 mil para poder fazer uma cirurgia plástica, enquanto o outro tem que cobrar 20, 30. Entendeu? Sim. Então, Ó, cobrar é um desafio, porque você tem que ter uma percepção externa, né? As pessoas têm que ter uma percepção externa de valor sua muito forte. Mudar é um desafio que antecede o cobrar. O que foi mais difícil para você? Mudar a percepção interna de valor ou cobrar? o que foi mais difícil para mim foi mudar a percepção interna. Quando você. Primeiro que eu tenho uma crença assim clara que é o seguinte: se você rejeita comprar coisas de alto valor, você vai ter dificuldade de também cobrar algo de alto valor. Porque aquilo que você não honra, dificilmente você vai conseguir ter na sua vida também para conseguir levar para algum cliente. Então, eu comecei comprando o que de alto valor? Mentorias. Então, eu morava no interior de Minas, 100 mil habitantes, pagava R$ 950 de aluguel, e a primeira mentoria que eu entrei, eu paguei 30 mil. Cara, faz umas contas aí, eu pagava R$ 950 de aluguel. Quando eu ia para os masterminds na época, só a diária dos hotéis que eu ficava era mais cara do que o mês inteiro do meu aluguel.
Pra eu ficar 3 dias pra participar de um mastermind, gastava mais do que o aluguel que eu morava na minha cidade. Então, alguma coisa aconteceu com a minha cabeça. De mostrar que é o seguinte, cara, isso que você tá cobrando aí em Paracatu é muito barato, velho. Aí eu sentava nas mesas, chegava lá, eu via os caras falando de cobrar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais numa consultoria. E eu cobrava R$ 1.000. Entendeu? E eu via os caras falando isso, eu falava, velho, peraí, cara, o que esses caras fazem? Aí eu começava a ver o que eles faziam, não era muito diferente do que eu fazia. Só que tinha uma diferença, eles tinham uma percepção de valor interna e externa alta e eu não. E aquilo foi mexendo comigo. Então, quando você, por exemplo, tem a coragem de investir numa mentoria de alto valor, alguma coisa muda na tua cabeça que você também pode cobrar, porque você ganhou legitimidade quando você pagou. Agora, se você, tudo que chega para você de alto valor, uma mentoria, algum serviço que você queira comprar e que você sabe que é excelente, por isso é caro, e você fala, não, 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 não quero, eu quero mais barato. Então você tende a movimentar sua cabeça para sempre comprar o mais barato. Logo, você vai cobrar também sempre o mais barato, porque a sua cabeça está condicionada para isso. Sim. Aquilo que você não consegue honrar, você não consegue atrair. Então, hoje, eu já cheguei a investir numa mentoria de R$ 290.000. É mais caro que a minha é 180. Não o meu Mastermind, né? A mentoria é de 60 mil, mas o Mastermind é 180. Eu já cheguei a pagar 291. Então, pô, se eu tive coragem de pagar 291, como que eu não tenho coragem de cobrar 180? Entendeu? Alguma coisa vira na minha cabeça e me mostra que eu sou capaz. Entende? E o mais louco ainda é quando você tem uma condição menor do que o mentorado, que isso pode acontecer, seu mentorado pode ser mais rico do que você. Mas como assim o mentorado é mais rico que você, ele é seu mentorado? É, porque na área que eu me desenvolvi, ele não tem a expertise que eu tenho. Então, por mais que ele seja mais rico em outras áreas, nessa área que ele quer para posicionamento, né? Eu já mentorei pessoas que são bilionárias na área de posicionamento. Te Entendeu? contratam porque. Na minha área, Sim. eu sou a autoridade. Lógico que se eu fosse conversar de outras coisas, não faz sentido, mas na minha área, ele precisa do que eu tenho. Entendeu? E aí você pensa, pô, peraí, velho. Olha o pensamento que eu tenho, né? Eu nem sou bilionário e eu consigo pagar R$ 290.000 numa mentoria. Como que essa pessoa que é bilionária não pode me pagar 180 na minha? Entendeu? Sim. A tua cabeça muda, pô. Fica mais fácil você fazer negócio. Então eu sempre digo, olha, se você quer começar a cobrar caro, acostume a comprar coisas caras também. Ah, Bruno, mas caro não seria a palavra, porque tem essa coisa de caro é o que não dá ROI. Caro é o que não dá. Concordo, mas caro que eu falo é coisas que são caras mesmo, Sim. que tem que pagar alto pra você ir desbloqueando essas coisas da sua cabeça. Chega um tempo, cara, que você começa a buscar ter uma mentalidade de excelência. Eu, por exemplo, pô, por que eu uso roupa de alfaiataria e mando fazer? Porque eu acostumei a trabalhar num padrão de excelência onde tudo que eu busco na minha vida, dentro dos meus termos, das minhas condições, eu busco ter excelência. Então, cara, eu não consigo hoje colocar uma camiseta e ver que essa camiseta tem uma malha ruim, ou que ela relaxa, ou que, cara, não tá caindo bem no corpo. Eu não quero isso. Eu quero comprar a camiseta mais excelente que eu posso comprar. Ah, então quer dizer agora que eu vou chegar e vou comprar uma camiseta Supreme e pagar R$ 5.000. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de excelência dentro dos meus termos, daquilo que faz sentido para mim Sim. e que eu consigo bancar. Mas eu busco ter excelência em tudo que eu tenho. Então, se eu for comprar, por exemplo, um tênis, é um tipo de mentalidade. Igual o tênis que eu te dei de presente, né? Aquele Sim. tênis era o melhor tênis da ASIC. Eu falei, cara, eu vou presentear meu irmão e como eu não gosto de coisas que são os mais baratos, dentro do que... Eu não podia te dar, por exemplo, um Rolex ainda. Se Deus Sim. quiser, um dia ainda vou poder te dar um Rolex. Mas eu podia dar um tênis. Só que o tênis que eu quis dar foi o tênis mais excelente que eu poderia comprar. Então eu fui no melhor. Falei, cara, qual é o melhor tênis aqui que eu posso comprar para ele? Aí a mulher falou, não, esse aqui é o lançamento, é não sei o que e tudo mais. E é interessante quando você faz isso, igual, por exemplo, você tem isso, né? Você entrega para as pessoas e ativa nelas a capacidade de entregar para os outros. Você é um mentor de líderes, Sim. né? Então, por exemplo, tem uma pessoa muito importante para nós, que nós fomos presentear também, e automaticamente eu pensei no tênis. Eu estou usando a metáfora do tênis, Sim. porque na verdade é isso que acontece. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Sim. Então, quem se coloca nesse lugar de realmente aprender com você,
vai ser ativado e vai acabar duplicando muita coisa que você faz, né? Eu fiz com o tênis, eu fiz tô agora com o Mastermind, É. enfim, tudo o que você me mostra o caminho, aponta, eu vou lá e E faço. rápido. E rápido, que é outra coisa que eu aprendi também. Tem gente que fica questionando por quê, Rápido. por quê. Eu brinco que se hoje, nessa área que você é o meu mentor, se você falar assim pra mim, Filipão, bate a cabeça ali na parede que vai dar bom, eu vou bater logo os 4 lados, Sim. pra não correr o risco de errar. Você Sim. tá entendendo? Entendi. Porque a gente brincava com isso no multinível, Lembro disso. antigamente. É. Mas eu aprendi, cara, que o segredo é colocar em prática. Não adianta. Tem gente que vai pra mentoria, escuta e não coloca em prática. Vai, compra curso, escuta e não coloca em prática. E critica mentoria, cursos e tal, mas quando você vai ver a capacidade de aplicar, é zero. Então, você é esse cara, você ia investir alto, mas colocava em prática, Total. Sempre que né? vai. Porque às vezes as pessoas veem você falando, pô, o Bruno cobra hoje 1.200.000 num contrato, eles imaginam que você já começou cobrando 100 mil num contrato. Mas eu já ouvi sua história, seu primeiro contrato foi R$ 150. 150 reais, né? De 150 reais a 1.200.000, meu irmão, Sabe se alguém falasse pra mim assim, quando eu cobrei os R$ 150, um dia tu vai cobrar 1.200.000? Eu nem ia acreditar, velho. é, Mano, não ia... Sabe por que eu não ia acreditar? Porque eu falei pro cara, é R$ 200 o contrato. Aí ele falou, vamos fechar por 150? Eu não sabia o que falar. Eu falei, tá fechado. Então, na minha cabeça, estabeleceu uma crença que R$ 200 era caro, porque o cara não pagou. Então, eu tinha que cobrar 150. sim. Então, depois de um tempo, eu quebrei essa crença dos 150 e comecei a cobrar R$ 450. Aí eu comecei a fechar 1, 2, 3 contratos de R$ 450. Pra eu quebrar a crença dos R$ 450 pros 1.500, meu amigo, eu lembro até hoje. Quando o cara falou que ia pagar R$ 1.500 pra mim, e era um contrato de 3 meses, então era R$ 4.500 que eu tava recebendo. Cara, eu não acreditei, meu. Eu falei, meu Deus do céu, vai R$ 1.500, cara. Porque tudo na minha vida era ligado à referência que eu tinha. Eu trabalhava numa loja de roupa, no outlet, eu era vendedor. Meu sonho era trabalhar como vendedor e eu realizei o sonho de trabalhar como vendedor de uma loja de roupa. Aí vendia lá essas marcas, Abercrombie, tudo mais que tinha na época. E aí eu trabalhava no outlet e eu ganhava R$ 800 por mês pra trabalhar nesse outlet. Então, olha meu referencial, era R$ 800. Então, até quando eu cobrei os 150, eu falei, se eu tiver 6 clientes me pagando R$ 150, eu vou ganhar mais do que eu ganho trabalhando no outlet o dia inteiro por R$ 800. Então, os 150 não era um valor tão baixo pra mim. Tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18. 18 anos. Não era tão baixo. Tinha 18, 17 por aí. Era bem novo. Tinha 18. E aí, pensa. Então eu olhava e falava assim, cara, R$ 150, se eu tiver 10 clientes, eu vou ganhar R$ 1.500. É quase o dobro do que eu ganho na loja. Então meu referencial era os R$ 800 que eu tinha na loja. Quando eu subi para R$ 450, eu já achei que eu ia ficar rico. Porque eu falei, cara, R$ 450, se eu tiver 3 clientes, eu vou ganhar mais do que eu trabalhava na loja. Aí quando eu fechei, acho que o segundo cliente de R$ 450, eu saí da loja. Uau. Entendeu? Então a minha cabeça era essa. Tudo é o referencial que você tem, cara. É o referencial. Entendeu? Só que se você não paga o acesso para você aumentar o referencial, tu vai achar que... Eu achava, cara, eu vou te falar uma verdade. Quando eu falava assim pro cara, é R$ 1.500, na época que eu comecei a cobrar mais caro, eu achava que o cara não tinha dinheiro. Mano, tem noção que eu achava que a pessoa não tinha R$ 1.500 pra pagar pra mim num contrato por mês? Eu achava que ele não tinha dinheiro. Eu tinha essa crença. Então eu falava... Era caro, né? Porque o seu referencial era baixo, né? Cara, era muito baixo. Eu ganhava R$ 800 na loja de roupa. Como é que eu tava cobrando R$ 1.500 no contrato? Pra trabalhar pra 10 empresas ao mesmo tempo que eu conseguia fazer. Entendeu? Entendi. Então eu já falava achando que esse cara não vai fechar, vai achar caro. E teve alguns caras realmente, eu lembro. Vou te contar essa história. Uma vez eu cheguei pra um cara, aí eu tinha uma apresentação que eu fazia no Prezi. Prezi era um tipo de... Eu sei. Sabe o que é, né? Era toda arrumadinha a apresentação. Aí eu cheguei lá, Já era excelência já era excelência. na época, porque Já a era. maioria usava PowerPoint. Não, fazendo Prezi, tudo organizado. Aí
Apresentei o plano, como que funciona, meu trabalho, papapá, pum, direitinho. Aí, chegou na hora do investimento. Aí eu falei pro cara, olha, é R$ 1.500 por mês. Aí ele falou assim, quê? R$ 1.500? Meu amigo, R$ 1.500 eu pago meu aluguel aqui. Cara, não, pelo amor de Deus, não precisa nem mostrar mais nada, não. Aí, pensa, né, cara, eu fui pra casa, pensei, nossa, cara, eu acho que deve estar cobrando caro demais, R$ 1.500, acho que eu tô exagerando. Olha como é que é a referência. Isso lá em Minas. Se alguém falasse pra mim, naquela época, que eu ia cobrar R$ 1.200.000 num contrato, eu ia falar, você tá maluco. Tem um cara que É, falou pra mim que R$ 1.500 ele paga o aluguel dele. Mas o que que tava acontecendo comigo? Eu estava com o referencial errado, com a visão interna errada e falando pro público errado. sim. Às vezes o cliente fala que tá caro pra você e você acha que tá caro seu serviço, mas não é que tá caro, é que você tá falando com o público errado. Tá falando pro cara que é caro aquele valor, você tem que falar pro cara que aquele não é nada. Hoje se eu chegasse, por exemplo, pra qualquer um dos meus clientes e falar que é R$ 1.500 por mês, vão rir da minha cara. Falar, não, Bruno, isso aí não nem presta por esse valor aí. Isso chama termostato financeiro. O Tim Havek, no livro O Segredo da Mente Milionária, fala disso. Ele fala que todo mundo tem um termostato, igual o da sauna. Quando a temperatura chega e desliga. Aí você volta pro ponto inicial. Um limite, né? Que é a visão que você tinha ali de valor. Eu lembro quando eu vendi o primeiro imóvel, foi um imóvel de 49.990, eu ganhei 1,2% de comissão. R$ 625. Mas, mano, eu ganhava R$ 300 trabalhando num cachorro quente, cara. Uai, então foi benção, né? O mês inteiro. Foi benção. Então Loucura, eu né? ganhei o dobro. A minha cabeça estava rico. Tava rico agora. Primeiro ano, eu fiz R$ 80.000 no primeiro ano de profissão. Isso há 20 anos. Falei, cara, nunca mais eu fico pobre, cara. Era muito dinheiro. Porque na minha cabeça, 80.000 era o que minha tia, que fez faculdade, passou no concurso de nível superior, ganhava por ano, entendeu? Então, tipo, o topo da família lá ganhava 80.000 por ano. E aí, eu lembro que qual foi o grande ponto também, né? Que eu acho que isso você trabalha muito bem. Os ambientes, as pessoas com quem você senta na mesa, elas vão influenciar muito sobre o seu termostato. Porque eu comecei a trabalhar numa imobiliária que os caras, o corretor mais quebrado andava no Honda Civic Zero. BMW, Mercedes. Eu falava, cara, o que eu ganho por ano, esses caras pagam num carro, cara. E eu tive um grande desafio ali, cara. Porque eu não me via como parte daquele cenário, entendeu? E eu precisei de quê? Precisei de um mentor. Alguém que falou, cara, eu era igual a você, vem comigo, eu vou te ensinar o caminho, né? Que foi o Conde na época, esse cara me apontava o caminho, né? Toda dificuldade que eu encontrava, ele parece que tinha vivido alguma coisa igual, né? E de repente, Brunão, quando eu fiz a minha primeira história, eu tenho algumas histórias com o mesmo cliente fazer mais de 1 milhão de honorários. Cara, eu tive essa mesma sensação. Falei, cara, minha primeira comissão foi R$ 629. 649, eu nem lembro quanto foi. 1,2 de 49.990. Só fazer a conta aí, vocês vão achar o número. Quando eu construí essa primeira história, eu falei, não é possível, cara. Aí o que aconteceu? Aí na jornada, o que eu percebia? Toda vez que eu, por exemplo, saía dos 80.000 para chegar na média de 10.000 por mês, eu tive dificuldade. Porque parece que tinha um termostato que toda vez que eu ganhava 10.000, ele diminuía para ganhar de novo o que era anterior, entendeu? Sim. Para sair dos 10.000 para ganhar 50.000 por mês, aí é que foi difícil. E assim sucessivamente. Hoje, quando eu entro em qualquer projeto, é como se a minha cabeça também, eu não sei se faz sentido isso, aí você vai dizer, na tua visão, como é que você enxerga isso. A minha cabeça, ela já está projetada para um termostato. Aquele projeto tem que ser acima de X dígitos, Senão entendeu? não faz sentido mais. É. Você crescer, velho. Essa frase do pastor Tiago, que é do John Maxwell, mas ele fala, você não chega até o topo, você cresce até o topo. Quando você cresce até o topo, de lá você enxerga uma vista diferente, né? É porque, na verdade, o que cresce também é o valor interno, né? É a percepção que você tem sobre você mesmo.
Você começa a não aceitar coisas que são pequenas, porque você tá grande já, você cresceu. E por que eu associei isso aqui? Porque eu lembro que, ó, você falou de um contrato, né? Você teve um valor de faturamento em um único contrato de mais de R$ 1 milhão. E eu vi, né, presenciei a forma como Deus te honrou, né, também no Mastermind. Rapidamente você É, ultrapassou bati mais de R$ 1 milhão. mais de R$ 1 milhão, né? E assim, de uma forma Rápido. surreal, É. né? Você já é muito habilidoso no que faz, então as pessoas estão. O resultado que você entrega é surreal, né? Eu sou prova disso, eu sou um cara que, pô, meu primeiro evento, né? Sentar com você, ter uma instrução sua foi um grande diferencial. Todas as conexões que você, né, me abriu para mim ali nesse processo, né? Nosso evento da cura, por exemplo, a gente teve vários amigos lá que foram fruto dessa caminhada com você Sim, como meu mentor, conexão. né? E, e muitas outras coisas, cara. Eu falo que caminhar com o Bruno, né? E aí eu deixo até essa dica para você que está assistindo a gente. Escolher o seu mentor é muito importante porque ele vai te apontar o destino, cara. Né? Ele vai ser uma porta. Agora imagina, se tu entrar numa porta errada, dá ruim. E Muito. o erro da galera é isso. Eu hoje, eu sou cristão, sou casado. Para mim o princípio cristão é a base Uhum. de tudo, né? Então se eu escolho um mentor, como eu vejo muitos aí, o cara, os caras são bons de negócio, mas os princípios são diferentes, entende? Talvez eu teria entrado de uma roubada, É muito ruim. ido pro lado da vaidade, né? Foi uma coisa que você trabalhou, por exemplo. Eu lembro Sim. de você falar, cara, não fica preocupado de ter um monte de gente curtindo foto, não. Preocupa no resultado. É, se você tiver 10 pessoas curtindo sua foto, mas 3 for o cara que foi entrar na sua Que vai mentoria. comprar, exatamente. E outra coisa, você também nunca vi em você a figura do bajulador. Ah, Aquele cara que se aproxima das pessoas bajulando, não. Você sempre se aproxima com muita verdade. E aonde eu chego, as pessoas gostam muito de você, cara. uhum. Isso é uma coisa que eu admirei, sabe? A gente caminhando junto ali. Eu lembro, por exemplo, quando você me levou, né? Que você falou, vamos pra academia junto, bora. Hum, Olha que legal, o mentor, ele não é só sobre negócio, né? Ele vai influenciar a sua vida, cara. Por isso você tem que ser muito criterioso quando você vai uhum. escolher um mentor. Tem um ano, pô. Um ano atrás, você falou assim, vamos pra academia, para Ironberg, né? Em um ano você vai estar irreconhecível. Cara, se você pegar a foto minha de um ano e a de hoje, eu tô irreconhecível. Nada, é outro cara. Mudou muito. Tô irreconhecível. Eu já consigo pegar no microfone aqui, ó, e já aparece esse. É, um músculozinho. O corte. Então, então assim, eu falo, cara, você não influenciou uma área, você influenciou o ecossistema. Sim. Nós somos seres humanos, cara. As pessoas que você anda vão influenciar muito de quem você é. E naturalmente, né, Bruno? A gente também, você também me apontou aí muito do que eu tô vendo hoje nesse ecossistema de mentoria. Você falou, cara, vai nessa área, né? Talvez para o pessoal que tá ouvindo aqui, a grande dúvida seja o que fazer, né? E você, esse cara que sabe mostrar o caminho. Então, Uhum. se o cara tiver num momento da vida dele que ele pode estar perto de você, eu sempre vou recomendar, esteja perto. Uhum. Como eu sempre recomendo o nosso mentor, nosso bispo, JB Carvalho, Sim. né, cara? Nós estamos aqui em Brasília agora para participar da mentoria dele, né? E, e assim, é, é, escolha bem, cara, as pessoas que você vai andar, porque elas vão influenciar o seu ecossistema por completo, né? Brunão, como é que você lida com esse processo, assim, de escolher seus mentores? Primeiro eu vou olhar os valores, né? Se a pessoa me inspira de alguma maneira relacionada àquilo que eu acredito. Eu tenho muito forte essa questão dos valores cristãos também, de família. Gosto de pessoas que não aumentam as coisas, gente que fala a verdade e tá tudo certo, sabe? Eu sou mais nessa linha. E eu acredito que o momento da vida pede cada tipo de mentor. Então, lá no início, lá quando eu tava em Paracatu, eu precisei de um mentor específico. Depois, né, ele cumpriu a jornada que ele tinha na minha vida e eu precisei de outro mentor. E isso foi aumentando. Tem pessoas que você vai conseguir ter pra tua vida. Tipo, acho que o JB é um cara que eu vou levar pra vida, né? Como mentor. Até por 10, 20, 30 anos. Ele como mentor. Outros mentores não. Outros mentores são pontuais. Eles entram e saem. Sim. Entendeu? E aí,
o que eu busco entender se eu tenho que continuar com alguém ou se eu escolhi o mentor certo? É os princípios e valores e se para onde ele tá caminhando é para onde eu quero ir. Então teve mentor que, cara é maravilhoso, assim, eu só não tô mais com ele porque para onde ele tava caminhando, daí eu não tô falando de valores não, tô falando de negócio mesmo. O caminho que ele Sim. tava seguindo não era o caminho que eu queria seguir, não fazia tanto sentido para mim. Entendeu? Agora, por exemplo, no meu caso, você tá querendo cada vez mais abrir essa pressão de mentoria, tá funcionando para você. Esse é o caminho que eu tô indo. Então faz mais sentido você continuar caminhando comigo, porque o mesmo lugar que eu tô indo é o lugar que você quer ir. Então, você sempre vai ser inspirado. Agora, aos programas eu falo, não, desiste desse negócio de mentoria, não quero mexer com isso mais, não. Sei lá, vou fazer outra coisa da vida. Vou mexer com criptomoeda, sei lá. Hum. Aí tu vai falar, cara, vai parar de inspirar, entendeu? Tu vai olhar pra mim mais e não vai me ver como esse cara que, tipo assim, pô, ele tá caminhando e eu tô indo. Pra onde ele tá? Então, o mentor, ele tem que caminhar pra um lugar que você quer ir também. Entendeu? Então, por exemplo, você hoje, cara, você é um exemplo de pai, de amigo, um exemplo de irmão, de líder na igreja. Você é maravilhoso nesse sentido. Aí o cara olha pra você, vou entrar hoje na mentoria que você tem. Caraca, mano, será que se eu entrar aqui eu vou conseguir caminhar pra um lugar melhor? Pô, se o cara quiser caminhar para ter uma família mais estável, caminhar para poder ter uma vida espiritual mais forte, ele tem que continuar caminhando contigo, porque você caminha para esse lugar, entendeu? Sim. Tá, a pessoa vai no seu rastro, entende? Então, eu com certeza, assim, sabe disso, já falei várias vezes sobre os mentorados que tem você como mentor, e eu acredito que eles estão em excelentes mãos, cara. Porque você é esse cara que vai na frente, né? Vai na frente. E como mentor, cara, você é muito preparado. O fato do Legendários, né, que você também é um cara que serve no Legendários. Você é porque assim, o pessoal pensa às vezes, o cara abriu mentoria e virou mentor. Não, você já é mentor há muito tempo. Você só abriu a mentoria agora de forma oficial, mas como mentor, você já é mentor há muito tempo. Já ajuda pessoas Tá há muito louco? tempo, Muito tempo, realmente. entendeu? Há mais de 10 anos já. Tem. Agora você decidiu fazer isso de forma profissional, entendeu? Agora o cara nunca mentorou ninguém na vida, abre a mentoria, mano, é brabo, velho. Tipo assim, nunca teve a experiência de mentorar alguém. Não é só colocar não é só copiar um material, né, cara? Você tem que ter uma experiência de vida, porque senão em algum momento fica difícil manter a aparência. Cara, Se não tiver essência. você nunca mentorou ninguém na vida. Porque a mentoria, na verdade, ela é um chamado, né? É, Então você começa a mentorar, não é porque você é pago, você começa a mentorar porque você foi chamado pra fazer isso, caramba, isso é forte. entendeu? Essa era a palavra que eu escutava a vida inteira. E agora tá fazendo assim. Agora, olha só, cara, tu falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Desde quando minha mãe engravidou e tal, aí teve um testemunho da parte do testemunho, é que ela teve uns contatos com umas doenças e tal, que era rubéola, né? E os médicos falaram que provavelmente a criança ia nascer com muitos problemas, então uma das instruções na época foi o aborto. E Deus falou com ela através de uma irmã que não era para ela se preocupar, porque Deus me colocaria no lugar, no meio dos grandes, que eu seria usado no meio dos grandes homens dessa terra, né? Eu nunca tinha associado isso com mentoria, cara. Você falou, ser mentor é um chamado. Tem uma visão até espiritual nisso aí, né, cara? Total, né? Por que eu acho que ser mentor é um chamado? Eu lembro eu bem novo, na escola, eu já tinha esse lugar de querer aconselhar as pessoas para algum caminho. Em algum momento essa chave virou na minha vida e eu comecei a fazer isso naturalmente. Então, eu lembro que com 15 anos, eu estava no Instituto Federal e no intervalo, na hora ali do lanche e tudo mais, eu já fazia rodas para a gente poder falar sobre Deus nessa época. Entendeu? Isso era natural em mim. Aconselhar um amigo, dar uma direção. Então, eu já tinha isso. Isso já era vívido em mim. Eu só não entendi que isso poderia virar algo profissional. Mas ser um mentor já estava claro na minha vida há muito tempo. Depois de um tempo eu fui evoluindo, ganhando envergadura, ganhando postura. E isso foi virando mais uma versão profissional daquilo que eu podia fazer. Mas você pode perceber, se você tem algum talento para aconselhar pessoas, se as pessoas buscam em você isso, se você é alguém que consegue, com poucas palavras, virar a chave de alguém para algo na vida, você tem um chamado para ser mentor. Muito bom, cara. Muito bom. É. Mentor é uma figura
quase, vamos dizer assim, se eu for comparar biblicamente, eu diria que é uma figura, um viés apostólico, né? Muito. Da destino, né? Da gerar cultura Muito. por onde passa, né? Você tem mentor para áreas diferentes da vida? Tem. Mentor espiritual. Tem o mentor espiritual, que nesse caso é o. Na verdade, sim, eu vou falar mentor espiritual nesse termo, né? Mas é o pastor mesmo, né? Que é meu pastor, que é o pastor Tiago. E ele tá nesse lugar de mentor espiritual na minha vida. Eu tenho o JB, porque você pode ter vários mentores em uma área só, né? Mas é o nível, né? Então, o Tiago, ele me acompanha mais de dentro de casa. Então, ele é aquele mentor do detalhe. Tipo assim, de olhar a minúcia, né? Já o JB é o mentor inspiracional, que você vem pra ouvir e explodir a cabeça. De liderança também, De né? liderança, de. Liderar líderes, né? Sim. Tem posições diferentes, Sim. mas ambos são mentores pra mim. Você é um mentor espiritual pra mim também, então eu sempre buscar você, né, para me ajudar. Por quê? Porque eu sempre vejo a força, cara. Pô, pego Legendários, eu fui servindo Legendários. Cara, pra mim, tipo, é um desafio ainda pegar pra poder servir, entendeu? Porque eu não sou um cara que tem uma envergadura tão forte ao ponto de falar assim, meu irmão, vou fazer isso aqui como se fosse nada. Aí eu vejo você, subiu quanto top? 8 top. Hum. 8, mano, pelo amor de Deus, 8. Entendeu? Então você vê que você tem uma envergadura espiritual muito mais rígida, mais forte, quer dizer, mais robusta, né? Aguenta mais pancada. Entendeu? Nessa área da vida, você tá muito mais desenvolvido que eu. Então eu olho e falo, mano, preciso ir atrás do Filipão para ele me ajudar nessa área espiritual. Né? Já várias vezes eu fui atrás de você e vou continuar indo sempre. E indico pessoas para poder te buscar também. Sim. Porque nessa área você é mais forte. Entendeu? Agora, beleza. São quantas áreas que tem? E eu penso que existem sete principais. Tem várias, né? Cada um estuda. Tem gente que fala 12 e tudo mais, mas minha cabeça é espiritual, mental, física, familiar, profissional, relacional e. Deve ter falado tudo aí. Tem mais um. Financeira. E financeiro. Exato. Quem é o mentor financeiro para você hoje? Cara, eu escuto muito a Raquel, gosto muito dela. Acho que a Raquel, ela não. Não sei se eu posso falar que ela é a minha mentora financeira, mas ela é a pessoa que eu pego aconselhamento. Mesmo que leve, assim. Ontem mesmo eu perguntei uma coisa pra ela, Ela é a incrível. Raquel Mendes, né? Ontem eu perguntei uma coisa pra ela sobre relacionado ao dízimo, ela me respondeu. Agora eu vou pra imersão dela dia 17, né? Tô lá também. É dia 17 de dezembro. Pois é, então, mas eu tô indo nesse intuito, sentar na primeira cadeira, aprender, mas ela não é a minha mentora ainda porque eu não tive tanto tempo assim pra poder aprender, mas eu escolhi ela como mentora, ela vai ser. Sim. Eu vou. Pra gente também. Eu e a Ana, a gente também, assim, quando você trouxe ela mais pra perto, né, a gente conseguiu, que é isso, eu sempre vou o quê? Você que é meu mentor, então eu vou olhando e vou vendo a direção que você tá indo e vou, Sim. né? O que faz sentido pra mim? Faz sentido pra mim ter ela, pelos princípios que ela carrega, faz sentido ter ela como uma mentora financeira. Ela é. Não, ela fez o podcast aqui, só chave do céu, meu irmão. Ela tem que escrever mais livros de chaves das economias do céu, porque ela carrega. E física? Física tem o Sérgio, né? Que é um cara que me ajuda muito e tudo mais. Mas você pode ver, velho, a área que você mais se desenvolve é a área que você tá mais próximo de um mentor. Próximo. O Sérgio, com certeza, ele tem esse lugar na minha vida. Mas eu não sou um cara próximo ao ponto de estar com ele sempre. Sim. Entendeu? Agora, quando você dedica tempo pra passar próximo pra escutar, pra estar com ele sempre, tende a você ter mais resultado naquela área. Tende a ter mais resultado. Muito bom. Eu lembro quando eu comecei, por exemplo, na minha vida, o Natanael Oliveira, velho, eu escutava ele todos os dias. Olha, você não lembra disso aí? Todos os dias. Escutava ouvia, ou era live, ou era lendo algum artigo dele. Todo dia, mano. Todo dia. Tudo que eu fazia. Ele começou a correr, eu comecei a correr. Ele cortou o cabelo, ele fez um corte aqui, eu fiz um corte aqui. Era nesse nível. Tipo assim, chegava a ser bobo. Entendeu? Mas, cara, eu falei, esse é o cara que é minha referência. Eu quero ter o que ele tem de resultado. Isso é intencional. O Paulo Vieira tem um negócio que ele faz assim, ó, sobre modelagem. Ele fala assim, o que esse cara... eu não sei se era assim, mas era uma matriz que você colocava o que ele pensa, o que ele faz, o que ele tem.
basicamente. Uhum. Eu acredito que era assim. Aí, Porque ele é o que ele faz, o que ele tem. basicamente Que é o isso. ser, fazer e ter. Isso, ser, fazer e ter. Isso mesmo, ser, Isso. fazer e ter. Aí ele pedia pra escolher uma pessoa. Aí eu comecei a colocar lá, meu mentor era o Natanael. Aí o que que ele é, o que que ele faz, o que que ele tem. Forte. Aí ele corre, então eu vou correr também. Ele é livre, então eu vou ler livre. Ele não sei o quê. Então, tipo assim, era tudo, mano. Muito bom. É isso mesmo, cara. Total sentido. Acho que quando esse tema mentoria, né, entrou na minha vida, você foi um cara que me expandiu minha visão mesmo, Boa. entendeu? Tô muito feliz de caminhar contigo Tamo junto. e aprendo muito, né, cada vez que escuto você falando num podcast ou num evento, caminhando junto, né, nos momentos que a gente tem mais próximo ali, como irmãos, eu aprendo muito também. E mas para fechar, eu acho que talvez o tema mais relevante hoje seja, até pelo que eu hoje, né, sou mais focado, essa área de cura, de família, né? O que que você entende que na sua vida, assim, na tua jornada, a maior transformação que você teve na área do Bruno, sendo curado, sua família curada, seus negócios curados? Porque eu não acredito numa vida que o cara é tão pobre que só tem um negócio de sucesso. Eu não acredito numa vida que o cara é romântico demais e não prospera e não é bem com ele mesmo, né? Eu não acredito numa vida que o cara é bom, bem com ele mesmo, mas não é bom com a esposa. Uhum. É essa esse processo seu aí, o que você tem pra compartilhar Cara, de... eu creio que a coisa mais importante sobre o processo de cura é se andar com a pessoa curada, velho. Porque se você começa a andar com a pessoa que ainda tá ferida, na área que você precisa ser curado, você vai absorver os pensamentos que a pessoa tem, aí seus sentimentos vão ser relacionados a isso e as ações também. Então, andar com a pessoa curada é muito importante. Entendeu? Porque, de novo, tudo é sobre referência. Se a sua referência é baixa, suas ações vão ser baixas. Então, por exemplo, quando eu vejo você e o teu casamento, você aumentou meu nível de referência, porque você tem um casamento muito top, você passou por muita coisa. Então, a referência minha é mais alta. Se a referência minha é mais alta, eu sei para onde que eu tenho que caminhar. Agora, se eu, por exemplo, tive dentro da minha casa, não foi o meu caso, entendeu? Que a minha mãe tem um relacionamento maravilhoso junto com o meu padrasto, que foi onde eu fui criado, certo? Mas vamos supor que dentro de casa, a relação do seu pai e da tua mãe foi uma bagunça. Então, o seu referencial é esse. Aí você sai de casa e começa a repetir o mesmo padrão, a mesma referência que você viu. Até chegar alguém na sua vida, um pastor, um líder, alguém que tem um casamento maravilhoso e te falar, cara, olha só, existe um caminho diferente, existe uma forma diferente de construir uma família. E aí você começa a observar, você aprende por observar, você observa, vê como trata, como fala, maneira que age. E a Sim. partir disso você começa a moldar seus comportamentos. Então, se você quer ser curado, você não pode andar com pessoa ferida. Uau, isso é uma boa chave. Ótima chave. Você atrai a realidade do mundo, você está mais consciente, você atrai a energia das pessoas que você se conecta. Isso. A mesa é muito importante, cara. A mesa é muito importante, né? Hoje a minha maior pergunta é quem deve permanecer e quem deve sair da mesa. Porque o tempo todo essa pessoa está trocando frequência com você. Chato, né? E é muito ruim quando você está com uma pessoa ferida. Eu até lembrei de você que teve uma pessoa que falou assim, eu quero entrar no Mastermind. Mas a pessoa fala mal de casamento o tempo todo, cara. Ué, combina. Aí eu olhei e falei, lembrei de você, Van, tem coisa que a gente não aceita. Melhor não trazer pra perto. Fala, Will. Porque essa pessoa vai acabar prejudicando você, cara. Entendeu? Então, assim, primeiro você tem que se tratar, né? Aí você entra na frequência do grupo, aí você caminha com o grupo, Sim. né? Sensacional. Ô, Brunão, paternidade. Agora você tá vendo uma grande transformação, né, cara? Como é que tá sendo essa dinâmica toda pra você? O pessoal fala isso, né? Que o pai nasce quando o filho nasce, né? Assim, o pai nasce no sentido de você entender que agora tem um filho ali pra você cuidar, né? Então, eu não tô ansioso, eu não tô, assim, preocupado. Eu acho que isso vai acontecer quando chegar perto ali. Nasce daqui 2 meses. Acho que 10 dias antes, aí eu vou ficar pensando, mano, agora a qualquer momento, 2 meses, cara.
Qualquer momento pode nascer. Mas eu tô de boa, pô. Tô vivendo a minha vida tranquila, assim, nesse sentido. Tô cuidando da Alessandra, olhando muito pra ela, né? Curtindo esse momento também, que é bem legal. A barriga crescendo e tudo mais. Mas eu creio que na hora que eu ver o bebê mesmo, assim, aí uma chave vai virar, velho. Sim, Quando você, quando você segurar a Sara pela primeira vez, você vai entender, você vai começar a discernir o que é Deus. eu creio. Para mim foi o momento mais próximo de Deus que eu tive, foi quando eu peguei a Ana Luísa no colo. Que ali eu peguei e falei assim, cara, eu não conseguia dimensionar o que era o amor de Deus até pegar a Ana Luísa no colo. Daquele dia em diante, eu não tinha coragem de entregá-la por ninguém. Na verdade, até hoje, se alguém falasse assim, sua vida ou a vida da sua filha, qualquer um dos três, eu diria, leva a minha. Mas aí você lembra de João 3,16, que a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? Naquele dia eu falei, agora eu comecei a entender o que é o amor de Deus. Prepara. Você vai ser batizado no amor de Deus Amém. na hora que você pegar a sua filha no colo. Porque é sobrenatural, irmão. É sobrenatural. Né? Hoje eu tenho o Emanuel, que é um outro. Cada filho é um novo nível que você recebe. É um novo batismo de amor. Né? Ana Luísa foi um batismo, Bia foi um batismo, Emanuel um batismo muito especial, né? E que eu sou muito grato a Deus. Inclusive, Emanuel, você, todo esse ciclo nosso tem muito a ver com o projeto A Cura. Eu lembro do primeiro Mastermind, você teve um sonho Sim. que você falava, cura, lembra? Chama o Filipão, chama o Filipão. No sonho. Por isso Cara, o mesmo. projeto da cura foi validado ali, cara. É. Pois assim não tivesse ido também, meu Deus, depois daquilo ali. E esse ano nós vamos fazer vários eventos da cura no Brasil, Amém. entendeu? Amém. Vários eventos. Quero fazer pelo menos 5, Amém. Vai acontecer. né? E muito obrigado, cara. Obrigado por ser esse ativador de destinos, né? Isso já é a essência da paternidade que você carrega dentro de você, porque pai dá destino, Sim. mentor dá destino, entendeu? Então, um mentor que você está vivendo agora vai elevar. Imagina, se você já faz o que faz hoje, imagina quando você receber a Amém. Sara. Aí você vai começar a fazer coisas que você é Amém. incapaz de discernir. Amém. Você vai receber a capacidade de dar destino em um outro nível, o nível da paternidade. Uhum. Muito obrigado, cara. Você Tamo junto. hoje é essa figura para mim, uma bênção e um irmão mais novo, Amém. né? Um mentor, um irmão mais novo, um amigo. Sim. E eu tô muito honrado de estar com você aqui Tamo hoje. junto, cara. Obrigado. Viu? Obrigado. Honrado Viu? mesmo. Glória a Deus. Tamo junto. Que passem muitas pessoas maravilhosas por aqui. Conta comigo, mano. A gente tá aí. Você é meu irmão amado também. Amém. Amém, Brunão. Gente, então é isso, né? Depois desse podcast eu não tenho mais nem o que falar. Estamos só subindo a régua. Obrigado, viu, Brunão? Boa. Obrigado. Foi E massa. que Deus abençoe sua vida mais e mais. Você e a Lê, né? Aqui com a gente, aqui quietinho aqui. É uma honra, viu, amiga? Você é incrível. Você está multiplicando a melhor fase da vida do Bruno. Amém. E tudo que você viveu, que você superou, desde quando vocês casaram muito novos, né? Mas tudo que você superou vai ser todos os. Napoleão Hill fala assim, ó, todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso. Então, tudo que você suportou na jornada de vocês ao longo desses anos, se prepara, você vai colher frutos assim inimagináveis. Estou profetizando que Deus vai te entregar uma alegria que você, em alguns momentos, você vai dizer assim: meu Deus, eu não sou capaz de suportar o tamanho dessa alegria que eu estou recebendo. Igual, né, o proporcional do que você viveu, seu testemunho, se prepara, você vai receber uma alegria que você vai dizer um dia: Deus,
Eu não sou capaz de suportar esse tamanho dessa alegria. Tô liberando essa palavra profética, tô completamente fora do script aqui do podcast, mas quando o Espírito Santo dá um passo à frente, ele dá um passo atrás, então isso vai ser muito em breve, você vai lembrar desse dia de hoje. Isso é uma benção. Amém. Obrigado pelo seu sim. Tamo junto. Amém. Irmãozão, Valeu. obrigado, cara. Vamos fechar esse podcast. Vamos. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.